Tô viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Tô viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual. Nós vamos falar sobre o livro de Lamentações. Lamentações de quem? Não sei, vamos conversar sobre isso, né? E eu convidei uma pessoa muito especial, pastor queridíssimo, faz um excelente trabalho em Michigan, na Sara Nossa Terra, e vai estar com a gente hoje nos dirigindo nesse trecho da nossa jornada. Seja bem-vindo, pastor Rodrigo Agripino. Ô, meu bispo, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Também saúdo aí os irmãos que estão conosco aí nessa hora. Realmente eu estou bastante animado, né, para falar desse profeta que fez tanta diferença, né, em toda a história bíblica, faz a diferença no meio de nós, né. Eu acredito que talvez muitas pessoas tenham muita curiosidade do livro de Lamentações, né, porque muito se é falado do livro de Jeremias, mas algumas pessoas às vezes elas não param ali para entender o que Deus quer falar num livro que começa com o nome chamado Lamentações, né? Lamentações, né? Alguns até maldosamente, eu não sei se maldosamente, mas desprestigiam um pouco, dizendo assim, o profeta chorão, e aí parece que ele é um cara meio que melancólico, que não tem nada a ver com isso, né? Não, é pior, e assim, eu já escutei muitas pessoas falando isso, por incrível que pareça, né? Algumas pessoas falam, mas eu não entendo por que canonizaram aquele livro, né? Onde ele só está reclamando e falando de muitas coisas, né? É uma coisa complicada, né? Muito bem. Pastor, vamos começar daquela forma, vamos saber, por exemplo, quem é que você acha que escreveu, se você descobriu isso, fala pra gente aí, se de fato tem a ver com o nome, porque às vezes tem o nome, né? Às vezes não é a mesma pessoa, enfim. Fala um pouquinho pra gente só sobre questão de autoria e talvez de data também, autoria e data. Nós vemos que, né, o profeta Jeremias, então, ele tem a visão, né, de Deus, de como seria, o que aconteceria com o povo, né? Deus havia falado com ele, revelado a ele, né? Isso a gente lê no livro de Jeremias. E então o povo da Babilônia leva o povo embora. Ele continua, né? O Jeremias, ele continua ali, né, em Jerusalém, e ele vai passar o final da vida dele no Egito. Ele é levado para o Egito, né? E ali ele passa o final da vida dele. E isso está mencionado, que ele vai para o Egito no próprio livro de Jeremias, no capítulo 43, do 6 até o 7. Então, não se sabe, né, exatamente o momento que ele escreveu isso. Alguns estudiosos dizem que ele escreveu ali no fim da sua vida no Egito, né, mas não se tem ao certo exatamente quando foi, mas ele foi realmente uma testemunha, né, real, né, de como foi. É por isso que tem tanto nível de riqueza de detalhe, né, no livro de Lamentações. Você conseguiu precisar a questão do nome dele, o que significa? Então, o nome de Jeremias, né, ele significa o Senhor exalta, que parece que é um pouco contraditório, né, porque você vê o histórico do que aconteceu, o período que ele viveu, né? Então, todo o sofrimento que o povo, né, dele passou, mas a gente também vai destrinchar, né, na nossa live aqui, que o arrependimento, né, ele traz a exaltação, né? Exato, e ele fala também com o povo, a palavra dele é forte para o povo é humilhado de certa forma na questão do cativeiro, mas depois volta exaltado no sentido de que pode construir novamente, né, o templo, né? O Salmo 126, eles estão muito alegres com tudo aquilo que Deus fez naquele momento, quer dizer, então existe essa dinâmica aí que vai de alguma forma fazer sentido no nome dele também, né? Mas muito bem, pastor Rodrigo, Jeremias é um profeta que está lá pré-cativeiro e cativeiro. Na verdade, ele fala um pouco antes do cativeiro e assiste a questão do cativeiro. Mas existiram outros profetas antes dele, né? Você poderia falar um pouquinho da história dos profetas, né? Porque a gente tem essa questão, às vezes a gente está falando de um profeta aqui, outro ali, mas de repente é legal se as pessoas conseguirem enxergar um pouquinho da história anterior. Quando a gente vai falar dos profetas, né, a gente tem que lembrar só um pouquinho, né, da sequência um pouco antes. A gente vê, por exemplo, que após, né, o povo saiu do Egito lá com Moisés, ele teve um herdeiro, né, na verdade um discípulo, perdão, que foi Josué, e dali para frente entra a época dos juízes, né, e quando vai se terminando a época dos juízes, né, o último juiz, ou o primeiro profeta foi o profeta Samuel, né, que ele unge ali a Davi, então o povo conhece bastante ele, e na sequência nós temos o profeta Natã, né, que também é citado, né,
E só que chega um momento da história, como talvez alguns irmãos eles sabem, ou outros não, que existe uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte. A casa ficou dividida, né? Então ficou casa de Judá, por assim dizer, o reino do sul, e Israel, né? As outras 10 tribos, né? No reino do norte. Então tiveram profetas que eles... alguns atuaram no Reino do Norte, outros atuaram no Reino do Sul. Então, por exemplo, no Reino do Norte, né, até o momento que eles foram cativos pelo povo assírio, nós vemos ali o profeta Elias, né? O profeta Elias não escreveu nenhum livro, mas ele é bastante citado, né? Fortíssimo mesmo. É isso mesmo, o profeta Eliseu. Na sequência, né, nós temos depois Jonas, né, o famoso história de Jonas, temos o profeta Amós, não é? E o último que é citado até o momento que eles são levados é o profeta Oséias, né? Então esses é a sequência dos profetas que estão que atuaram, né, no Reino Norte. No Reino Sul, então, nós temos uma outra sequência de profetas. Nós começamos com o profeta Obadias, assim, logo depois, né? Mas o profeta Obadias, profeta Joel. O profeta Joel ele é bastante citado, né? Somos muito. O profeta Isaías, profeta Miqueias, profeta Naum. Nós tivemos Sofonias, Jeremias, né? Depois dele, no mesmo período ali, Abacuque, Daniel, né? Ageu e Malaquias, né? Então, Jeremias, quando a gente estuda, né, os principais profetas ali que foram contemporâneos dele, né? Foi o profeta Ezequiel, foi contemporâneo dele, e o profeta Daniel também foi ali contemporâneo, cada um em um lugar, em um momento, né? Então, Jeremias, ele está ali, né? Assim, talvez um grande profeta que vem depois dele, assim, né, o profeta Ezequiel, e o profeta Daniel, que tem até a revelação, né, do Apocalipse e tal. Sim. E depois, né, vem alguns profetas menores, não porque eles não tiveram tanta importância, mas justamente porque o livro deles é menor, né? Isso, aí são os pós-cativeiros já, que eu acho que é Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Isso. Por que a gente deve estudar esse livro que o pessoal fala é o livro do profeta chorão, é um livro só de lamento, não sei o quê? Por que se deve estudar esse livro? Bom, essa é uma pergunta muito interessante, eu acho que vai abrir o nosso leque aqui hoje, né? O livro de Lamentações, ele é uma consequência, na verdade, de todo um pecado que o povo de Judá, eles haviam vivido, né? E caminhado dessa forma. O profeta Jeremias, ele foi levantado por Deus para avisar o povo, né? O profeta, ele, né? Voz do povo, voz de Deus para o povo, né? Ele sempre avisando o que aconteceria, e o povo não dava ouvido. E o que aconteceu? O pecado, né? Então, ele gerou a consequência do cativeiro. E o livro de Lamentações, ele vai mostrar qual é a consequência, ou qual foi, naquele período, a consequência do pecado que eles viveram devido a toda a situação de estar apóstatas de Deus, né, a grande maioria deles. E então as pessoas, né, quando leem esse livro, elas conseguem ver realmente que quando o pecado ele nos afasta de Deus, o inimigo ele entra mesmo e ele faz uma grande desgraça. Ele ganha essa autoridade, ele recebe essa autoridade dada por nós, mas permitida por Deus. E então ele causa algo realmente muito ruim. E Lamentações de Jeremias ele começa a relatar tudo aquilo que eles foram perdendo, né? Toda a história, tudo que eles sofreram. E isso na verdade, esse livro, bispo, ele é um alerta para que nós não brinquemos com o pecado. E que Deus ele vai nos avisando, Deus ele é paciente, né? Ele nos avisa 1, 2, 3, várias vezes, mas chega um momento que se nós não voltarmos para ele, então ele dá a autorização para que o diabo toque em nós, para que nós voltemos para ele. Então, Lamentações ele mostra a consequência do pecado, e isso é muito interessante, é muito importante de nós entendermos, né? E as pessoas às vezes não entendem essa questão do choro, né? Porque o choro tem a ver com isso, esse lamento dele tem a ver com o quadro que ele enxerga, né? Ele enxerga dois povos, ou um povo em dois momentos. Um povo que antes era um povo forte, era um povo que tinha um apoio, e de repente isso tudo desaparece, né? Ele vê de fato, ele vê um caos completo, né? Ele vê um caos completo. O choro dele é pelo quadro que ele enxerga
né, de um caos completo diante daquela nação que ele tanto amou, tanto admirou, que era tanto exaltada, mas agora está desolada, né? Exatamente. E eu só como um complemento do excelente comentário que você disse, Bispo, por que né, nós vamos ver, né, realmente Jeremias ele chora mesmo, mas por quê? Porque ele tem dentro dele o mesmo sentimento que Deus tinha sobre aquele povo, é aquele sentimento. Eu vou dizer que nós, como ministros da palavra, seja o nível que for, seja líder de célula, sabe, pastor, bispo, seja o que for, nós precisamos ter em nós o mesmo sentimento que Deus tem com o povo. Se nós temos isso, então nós temos um amor, e qualquer coisa que vem contra a palavra de Deus, nós sofremos, né? Quando nós não temos nenhum sentimento, isso é uma coisa problemática. Então só chora quem ama. Pastor, apesar desse livro, de fato ele contar uma coisa, como que, sei lá, um drama, uma tragédia, uma coisa nesse sentido, mas ele tem ouvi os comentaristas falando que ele tem um quê de poesia, né? E talvez por isso que, talvez ele tenha escrito em outro momento, talvez bem pensado, eu não sei. O que você encontrou que você possa falar pra gente sobre isso? Poxa, essa pergunta, Bispo, ela é bem interessante, né? Realmente, esse livro eles chamam de escrita acróstica, né? O que seria uma escrita acróstica? Seria um livro que ele foi pensado nas letras e na maneira que ele foi escrito, né? Por exemplo, esse livro, quando nós vemos, quando Jeremias ele escreve a gente vê aqui no livro de Lamentações, né? Eles são 5 capítulos, né? Então, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 4, eles contêm 22 versículos, e cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. Exatamente. São 22 deles, exato. Então, e por que eles falam que é um livro poético, por exemplo? Porque ele pensa para escrever. Então, quando um escritor hebraico ele faz alguns chamam de segredos da Bíblia, né? Quando eles fazem dessa maneira, é porque ele está pensando exatamente, está trazendo a memória. Então ele pensa nas palavras para que a expressão do sentimento dele chegue no leitor, né? É óbvio que nós, como brasileiros, nós não lemos ele em hebraico, mas quando uma pessoa que lê em hebraico, né, ela vê que tem um pensamento. Só por curiosidade, existem muitos momentos na Bíblia que usam-se acrósticos. Por exemplo, o livro de Esther também, ele usa alguns momentos acrósticos, porque não se fala o nome de Deus escrito normalmente, mas a maneira que foi escrito, tem alguns versículos que começam com a letra do tetragrama sagrado, então você junta e você encontra. Por exemplo, Moisés, quando ele está escrevendo, né, o livro de Êxodo, tem um momento que ele usa uma letra em hebraico que ele escreve ela ao contrário. Por que ele muda isso? No começo, as pessoas estavam indo bem, né, indo para o deserto, glorificando a Deus e tal. Chega um momento que elas começam a reclamar. Nessa hora, ele Esse é forte, hein? Esse é forte. Para dizer, aqui... E eles estão começando a sair do caminho de Deus, né? E no próprio livro de Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, ele também continua num acróstico, porque são 66 versículos, né, nesse capítulo. Então, o que ele faz? Os 3 primeiros versículos começam, né, com a primeira letra do hebraico. Aí vai fazer sempre de 3 em 3. 66, né? Uau, então, por isso que é chamado livro poético, é um livro que vem de dentro. E eu acho que tinha essa questão também de quando se usava esse tipo de literatura, eu acho que tinha uma questão também de fazer com que as pessoas que lessem esse livro, elas meio que até decorassem mesmo, meio como fosse um poema, uma poesia, mesmo que fosse uma canção, algo que as pessoas pudessem decorar, que aquilo ficasse muito bem marcado dentro dela. Eu acho que tem também um pouco disso na intenção do autor, né? Sim, você tem toda a razão, porque, né, naquela época, como que alguns deles faziam para repassar, né, aquilo que o povo deles que os judeus, os israelitas haviam passado, eles cantavam, eles faziam, escreviam de uma maneira que o pai pudesse decorar e pudesse passar para o filho, né? Então era assim que as coisas muitas vezes eram passadas, eles escreviam desta maneira, então tinha que ser pensado como uma fórmula, né, para que o leitor lesse e guardasse em si. Isso tem razão. Muito bom, muito bom. Eu gostaria que você falasse. Geralmente os livros têm algumas características, algumas coisas que
são muito fortes, né? Que chamam muita atenção. E eu gostaria de que você mencionasse, se você encontrou, né? Algumas características que você considera, não, eu acho que isso é uma coisa forte, acho que tem que ser mencionado. Então, nesse livro, embora é um livro curto e realmente é um livro de muito sofrimento, você vê que é um livro de muita dor, né? Realmente é a visão de alguém que tinha tudo, que tinha uma casa, que tinha um lar, que tinha, enfim, uma estrutura, e perdeu-se por conta do pecado. Então, embora tenha todo esse sofrimento, e em alguns momentos o próprio profeta ele clama a Deus, né? Ele fala com Deus. Porém, uma coisa que me chamou a atenção é que Deus não responde para ele, pelo menos nesse período desse livro. E por que Deus não responde? Não porque Deus não estava lá ou porque Deus não se importava com o povo. Deus se importava com toda certeza. Porém, aqui mostra, né, que o pecado separa, né, o povo de Deus. Né? Então houve uma separação naquele momento ali, né? É claro que quando a gente continua lendo a história, a gente vai ver que Deus, ele obviamente vai ajudar e tudo mais, mas naquele momento, era o momento que o povo precisava ver qual era a consequência, sentir isso no seu coração, né? Então, por isso que não é um livro muito fácil, mas me chama a atenção que Deus, ele realmente, ele assiste, ele vê. Não estou dizendo que ele não estava lá, ele estava, mas ele não responde ali o profeta. E isso me leva a algumas perguntas, né? Por exemplo, talvez não responde porque talvez o único que estava clamando ali talvez fosse o profeta, talvez o povo ali não estava clamando, pelo menos não naquele momento, né? Então isso é uma coisa que me chamou muita atenção. Eu acho que a questão até do próprio, se você analisar os Salmos, eu comentei sobre o livro de Salmos, que é muito interessante. Os Salmos são os homens falando com Deus. Sim. Não é Deus falando com o homem, não é Deus respondendo, não é assim, é o homem falando, e o próprio homem responde, né? Ele fala, aí ele diz, onde está o teu Deus? Aí ele diz, o meu Deus está no céu, quer dizer, ele mesmo responde, né? Porque é muito interessante isso, mas eu acho que essa é uma coisa muito interessante, que me chamou a atenção também agora que você falou. Tem outra coisa que você encontrou de característica, né, forte que você encontrou nesse livro, que você poderia falar? Então, eu encontrei alguns momentos assim que realmente são coisas extremamente fortes, né? Quando você lê. Por exemplo, quando a gente está ali no livro no capítulo 4, por exemplo, de Lamentações, eu até separei o texto, se você me permite ler. Pode, por favor. Está em Lamentações, capítulo 4, do verso 9 ao verso 10. Ele diz assim: os que foram mortos pela espada estão melhor do que os que morrem de fome, os quais, torturados pela fome, definham pela falta de produção das lavouras. Com as próprias mãos, olha isso, verso 10, com as próprias mãos, mulheres bondosas cozinham os próprios filhos que se tornaram sua comida quando o meu povo foi destruído. E por que isso me chama a atenção? Óbvio, é algo muito, muito, muito forte. Você imaginar que a fome era tanta que uma mãe, que eu acredito que o amor não existe maior amor do que o amor de uma mãe verdadeira, ela colocar um filho, né, para ser cozinhado e para que o povo, ela mesma, não morra de fome. E isso, bispo, me chama a atenção também num texto que está no livro de Apocalipse, se você me permite ler também. Não, pode falar. Tem a ver com essa questão de fome. Lá em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 13 até o 17, Apocalipse 7, do 13 ao 17, quando João já está tendo a revelação, ele diz assim: então um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Verso 15, por isso eles estão diante do trono e servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Verso 16, importante, nunca mais terão fome,
nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Por que isso me chama a atenção, bispo? Porque o livro do Apocalipse é o livro das revelações, então vai haver um momento que vai ter uma fome tão grande que pessoas morrerão de fome, né? E morrerão como mártires, porque diz que eles lavarão suas vestes com o sangue do Cordeiro, mas fala assim que Deus, né, enxugará os seus olhos de toda a lágrima. Então, esse período que eles viveram, né, é muito provável que haverá algo semelhante no nosso tempo futuro. Então, quando eu li esse texto de uma mãe cozinhando um filho, eu pensei, meu Deus do céu, tenha misericórdia, né, de cada um de nós. Muito forte mesmo. Esse quadro todo que ele apresenta, quando ele fala, por exemplo, dessa desolação toda que ele fala, logo no começo ele começa a retratar, e eu vi um comentário sobre o seguinte, sobre quando foi destruído o templo de Jerusalém, já agora, 70 depois de Cristo, né? Uhum. E foi o general Tito, o general romano Tito. E hoje existe o arco, né, da conquista romana, e tem o arco de Tito lá. E tem lá exatamente um desenho simbolizando essa conquista, um desenho de como fosse uma mulher, toda com o cabelo desganhado, quer dizer, se retratasse, talvez seria a mesma imagem. Aquilo que se diz de agora, aliás, daquela época, com o que se diz depois de Cristo, né? Nas duas situações, né, é a mesma imagem. Com certeza Tito não leu a respeito e fez um desenho exatamente, não. Mas, de fato, é o símbolo do povo de Deus quando é atacado pelo inimigo, justamente quando não reconhece a Deus, porque naquele momento não reconheciam a Jesus e sofreram a consequência da mesma forma. É muito forte, né? Uhum. É muito forte. Por isso que realmente quando a gente estuda, né, o livro, por exemplo, de Lamentações, nós temos que nos atentar realmente que quando estamos longe de Deus e nós não nos arrependemos e não voltamos a Deus, então nós estamos à mercê, né, de toda a situação demoníaca que vem contra nós, né? Mas puxa, bispo, muito, muito interessante, é verdade. Pastor Rodrigo, marquei aqui, quais são as principais lições que nós podemos aprender lendo esse livro? Amém, bispo. Então vamos lá. Esse é um livro curto, né, com apenas 5 capítulos, né? Para alguns que ainda são novos na fé ou que ainda não têm tanta experiência de ler a Bíblia, talvez é um livro que quando a pessoa lê, ela não consegue entender, né, realmente a profundidade desse livro. Só que é um livro que tem muita coisa que nos ensina, né? Primeiro, né, quando nós lemos o livro anterior, né, na verdade a história de Jeremias mesmo, né, nós vemos que Jeremias 25, né, do verso 1 até o verso 4, se não me engano, ali Deus chega um momento ali que Deus ele vê, né, que o povo já não vai mais mudar, não vai ser, e Deus dá a sentença, fala assim, agora vocês serão dominados, o povo será dominado, né? E Jeremias, ele fala isso, né? Então, né, ele já traz o que Deus havia dito para o povo, né? E realmente o livro vai acabar terminando, né, o livro de Jeremias inteiro, e nós vamos ver que o povo não mudou, né? Por exemplo, né, não quero voltar para o livro de Jeremias, que eu sei que já foi comentado antes, mas só por um detalhe, me chama a atenção que lá no capítulo 38 do livro de Jeremias, diz que os inimigos, né, estavam à porta ou próximos, né, da conquista, e o profeta Jeremias ele fala assim, olha, se entreguem, não lutem, porque Deus já deu sentença. E aí eles pegam o profeta Jeremias e jogam ele num poço, né? Como que pode um homem de Deus falar algo assim, né? E depois tiram ele de lá e tudo mais, mas realmente o povo não tinha mais um coração. E quando entramos então no livro de Lamentações, nós começamos a ver no detalhe a consequência do pecado, né? Então, olha só, quando nós lemos o capítulo 1 e o capítulo 2,
do livro de Lamentações, a gente vai ver que no capítulo 1, né, Jerusalém ela fica deserta. Ele fala de todo, né, de toda a maltratação que a cidade teve, né, que os inimigos, né, os babilônicos, eles quebraram tudo, levaram um monte de coisa embora, né? Eles fizeram muitas coisas. E aí no capítulo 2, realmente, é o momento que as pessoas brincam, né? Que ele começou a chorar. Mas ele chora mesmo, ele chora porque ele ama, ele não consegue acreditar no que ele está vendo. E ele vai olhando aquilo, ele vai relatando, ele fala, meu Deus do céu, estão acabando com tudo que nós construímos, né? É como se a identidade dele, sabe, tivesse sido roubada, sabe? Às vezes nós, não nesse grau, não é? Mas às vezes alguns de nós sentimos algo não igual, mas um começo disso, quando, por exemplo, nós temos um sonho e começamos e de repente o sonho desaparece, você perde aquilo, você olha e fala, eu não vou conseguir mais, eu perdi, não, né? E era esse sentimento que ele passa, então ele chora, né? De ver que o povo não abriu os olhos, né? E aí, quando nós chegamos no capítulo 3, ele continua ainda até a metade do capítulo, comentando tudo que o povo havia sofrido, tudo que estava acontecendo, que era decorrente do pecado, enfim, toda a desolação, a destruição, a falta de respeito, né, dos inimigos e tudo mais. Porém, no verso 21, eu vou ler para vocês, é um verso determinante, que vai dizer exatamente... É a chave que vira pelo menos dentro do espírito dele, né? É aquele momento que ele toma a decisão da mudança da vida, que ele diz assim, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu trago à minha memória o que me dá esperança. Ou seja, ele não fica ali paralisado com a situação, simplesmente, e ele esquece de tudo que Deus fez, de tudo quem Deus é. Ele traz à memória quem é Deus, que Deus está ali. Ele continua, ele complementa no versículo 22, que ele vai dizer exatamente assim, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Quer dizer, ele diz assim, embora tudo isso está acontecendo por conta de toda a consequência do pecado, só que mesmo assim, Deus é bom. Porque Deus, o povo, deu argumentos demais para Deus, né, talvez não poupá-los ou não salvá-los de nada, mas Deus ainda olha para o povo e tem a misericórdia e mantém eles vivos. E Jeremias, então, ele tem isso no coração dele, ele tem esperança. Porque senão é como se ele aceitasse tão somente que o inimigo era maior e prevaleceria, né? Ele morreria junto, né, com tudo aquilo, ele amarguraria, né? Então, apesar de ter todo esse lamento, ele parece que ele dá nele mesmo um choque, né, de realidade e fala, acorda aí, né? Traz a esperança, traz a sua memória aquilo que te dá esperança, né? E aí ele começa a enxergar também esse quadro. Não é que ele tira a dor e o caos, né? Mas ele coloca dentro disso um remédio para sua alma, né? E bispo, isso é uma lição que todos nós temos que ter, porque quando nós às vezes enfrentamos problemas, quando as pessoas, né, enfrentam problemas, muitas pessoas esquecem o que Deus fez antes até ela chegar ali. E obviamente não está no mesmo contexto, mas o próprio rei Davi, quando, né, o rei Saul ele chama Davi, né? E Davi, na verdade, Davi fala, eu quero enfrentar Golias, né? E Saul fala, mas você é um menino. E ele fala assim, mas eu já matei um leão, eu já matei um urso. Ele coloca na memória dele as vitórias que ele já teve. E para ele, aquilo bastava. Né? Deus me guardou e Deus vai me guardar perante esse inimigo. Né? E foi o que, essa esperança que Jeremias ele traz a ele, né? Realmente, como você bem comentou, não que ele estava esquecendo a dor, não que ele estava sendo um neófito ali e tudo vai ficar bem, né? Assim, mas ele, não, mas gente, Deus está conosco, né? E ele é misericordioso, ainda no meio do caos. Deus manifesta a sua bondade. Isso é importante. Eu acho que esse capítulo 3, ele, na verdade, é o grande capítulo dentro desse texto, porque ele está justamente no meio, né? Porque ali ele diz, olha, eu estou aqui com você. De alguma forma, se você crê em mim, você vai entender
que apesar da dor, da luta, apesar do sofrimento, eu vou estar com vocês. E aquilo que eu prometi vai se cumprir. Ou seja, quando a gente entende essa misericórdia de Deus, a gente entende que essa misericórdia vai nos manter vivos para alcançar aquilo que nós precisamos. Amém, é isso mesmo. E aí, enfim, após isso, né, nós entramos no capítulo 4, eu comentei um pouco anteriormente, né? Tem a questão, ele vai relatar realmente a fome, a sede. E nós seguimos e chegamos no capítulo 5, que é o último, mas capítulo 5, ele é um pedido de socorro. Né? Ali, na verdade, o profeta ele começa a pedir socorro. Então, por exemplo, em Lamentações 5, do 7 até o 8, ele vai dizer assim: nossos pais pecaram e já não existem mais, e nós levamos o castigo pelos seus pecados. Escravos dominam sobre nós e não há quem possa livrar-nos das suas mãos. Sabe, quando nós lemos esse texto, existem algumas pessoas que elas falam assim: poxa, mas aqui ele está falando de maldição hereditária, isso tem a ver, né, com uma maldição hereditária, não é? Então, sabe, quando nós lemos aqui, nós vemos que eles, não era que estavam tendo uma maldição hereditária, era a consequência daquilo que os pais fizeram. Né? É óbvio que uma vez que você está vivendo uma situação, você sempre pode clamar a Deus e pedir ajuda. Nós não precisamos viver a mesma história. Né? Então, aquele povo não precisaria viver a mesma história que seus pais viveram longe de Deus. Dos pais estarem longe de Deus, por exemplo, gerou a consequência de estarem levados ao cativeiro. Só que cada pessoa, ela tem o direito de se achegar a Deus e mudar a sua história, né? Então, isso é importante. Mas você vê que Jeremias, ele estava clamando. E no versículo 19 ao 20, ele fala assim: Tu, Senhor, reinas para sempre. Quer dizer, ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor está reinando, o Senhor está no controle, o Senhor está no controle. O teu trono permanece de geração a geração. E aí no verso 20 ele faz uma pergunta: por que motivo, então, se esqueceria de nós? Por que haveria de desamparar-nos por tanto tempo? Né? Quer dizer, o Senhor reina, né? O Senhor não vai nos desamparar. É uma pergunta que ele está quase que afirmando dele, né? Não, o Senhor não vai nos desamparar, o Senhor vai nos ajudar. E ele continua finalizando com o livro, ele fala assim, verso 21, restaura-nos para ti, Senhor, né? Para que voltemos, renova os nossos dias como os de antigamente, a não ser que já não tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Ele tem esse anseio. Senhor, o seu trono está sobre nós, o Senhor não vai nos abandonar. Permite-nos, Senhor, mais uma chance. Nos dá mais uma oportunidade, né? Para que nós possamos te louvar e te adorar de novo. Quer dizer, o povo pecou, mas, Senhor, aceita o arrependimento de quem se arrepender genuinamente, nos dê a oportunidade. Eu acho isso muito forte. Não, fantástico, é justamente isso. Eu acho que esse 21 é a grande declaração. Converte-nos, na minha tradução, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Então, ou seja, ele fala: Deus, faz a gente se converter de novo, né? Trabalha com nossas vidas, mas faz com que a gente volte, porque não tem outra solução, é o Senhor que reina e a solução está no Senhor. É maravilhoso. Eu recebi muito lendo esse livro, e eu tenho certeza que as pessoas que adentrarem esse universo, depois de ouvir tudo que ouviram aqui, e aí vai ler o livro agora, vão ter uma outra dimensão, né? E vão poder, de fato, receber muito de Deus lendo esse livro, que é tão importante também, e que não perde, nenhum livro perde a importância na Bíblia, né? Se está lá, é porque ele tem, de fato, grande relevância para nossas vidas, não é mesmo? Poxa, com toda certeza. Eu confesso que eu também, né, relendo o livro, né, para estarmos aqui hoje, eu li ele algumas vezes, novamente, né, porque ele é curtinho, dá para você ler, e eu ficava imaginando aquela situação. E isso, né, pelo menos em mim, eu acredito que, eu espero que muitas pessoas gerem esse sentimento, como que dá nojo do pecado, né? Assim, você te gera você fala: meu Deus do céu, não importa
quão difícil esteja a situação da minha vida, ou do mundo, ou enfim, mas em nenhuma hipótese, Senhor, eu quero estar longe da sua presença, porque eu não quero viver as consequências de estar no mundo, numa situação tão complicada, e ainda assim não ter o Senhor. Eu quero estar com o Senhor, né? Assim como diz o sábio, né, profeta, né, na verdade, Davi, né, ele diz, né, mesmo que eu andar no vale da sombra da morte, eu quero que o Senhor esteja comigo, que Ele esteja comigo naquele lugar. Na verdade, é um livro que mostra a consequência do pecado, só que você vê que o profeta, ele continua crendo. Nada tira a fé daquele homem. Pastor Rodrigo, que bênção, que momento tremendo. Recebemos muito, com certeza, de Deus. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa tela aqui, vou deixar você com essas pessoas que vão estar nos assistindo. E pode ser que de fato tenha gente lá em 2030 assistindo a gente, viu, pastor? Então entenda isso, né? As pessoas vão assistindo, né? Então eu vou abrir e eu gostaria que você desse uma palavra de oração, abençoasse as vidas, enfim. E ao final eu volto aqui para a gente se despedir, tá bom? Tá certo, tá certo. Bom, pessoal, então foi uma oportunidade mesmo de Deus, aí o Bispo Nildo nos trouxe, né, para que nós pudéssemos estar juntos aqui. E eu quero deixar uma mensagem final para vocês, que na verdade com uma pergunta, né? Algumas pessoas perguntam assim, poxa, mas se o profeta Jeremias, ele era um homem tão de Deus, Deus falava com ele tinha esperança no seu coração, por que Deus permitiu ele passar por tudo isso e ver o seu povo ser cativo, ver a sua cidade ser destruída? Por que Deus não poupou o profeta Jeremias? Gente, essa pergunta é uma pergunta que cabe para cada um de nós, né, que vivemos a palavra. Às vezes você é uma pessoa que você vai à igreja, você dizima, você oferta, você jejua, você clama, né? Você lê a Bíblia, você é uma pessoa que tem intimidade com o Espírito, mas de repente você passa por uma situação de dificuldade, perde um ente querido, perde o emprego, fica doente. Às vezes algumas coisas acontecem, você olha para você e você fala assim, por que isso aconteceu comigo? Por que eu tive que passar por isso? Né? O que aconteceu? Bom, e eu digo para vocês exatamente o seguinte, Deus, né, vou responder usando o profeta Jeremias, né? Quando Deus fez o chamado para o profeta Jeremias, Deus não prometeu para o profeta Jeremias que Deus iria guardá-lo, protegê-lo de todo o ambiente hostil, toda a cilada, não. O que Deus disse para o profeta foi que Deus não o abandonaria, que Deus não deixaria ele sozinho, que Deus honraria a vida dele, né? E foi isso que Deus disse. E, de fato, foi isso que aconteceu, não é? Então, às vezes você tem um chamado, Deus falou com você, só que, querido, às vezes Deus não permitiu ou não guardou alguma situação que você viveu, não porque você estava em débito com Deus, mas é porque havia um propósito para isso. Amém? A palavra de Deus diz, Jesus diz assim, neste mundo, né, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não desista no meio das suas batalhas, não desista dos seus sonhos, não desista da luta que você estiver travando, amém? Se Deus te deu uma promessa, se você sabe que é de Deus, então vá adiante, sabe? E se de repente você que está me ouvindo hoje, você é uma pessoa que, né, está vivendo uma vida de pecado, de repente você está afastado de Deus, né? Assim como nós estudamos nesse livro, nós vemos que o povo sofreu a consequência porque eles se afastaram de Deus, e de repente hoje, você que me assiste, é uma pessoa que está afastada de Deus. Querido, não espere até amanhã, né? Não espere o domingo do culto, mas depois que você está assistindo aqui, né, sabe, se ajoelhe aí no seu quarto, onde você estiver, se for possível, se você estiver dirigindo, onde você estiver, clame ao Senhor e fale assim, Senhor, eu quero me arrepender agora, Pai, eu não quero mais ficar nenhum dia longe da sua presença, eu não quero, né, dar a oportunidade ou dar a legalidade para o inimigo destruir minha vida. Talvez você está numa sequência de coisas ruins que estão acontecendo porque você está longe de Deus. Eu não estou acusando que você esteja, mas de repente você é uma pessoa que está me ouvindo hoje e você não busca mais a Deus porque você sofreu por uma decepção, sofreu por uma dor, sofreu por um trauma. Querido, se arrependa, sabe? Busque a Deus. O Deus, Ele é o seu Deus em todos os momentos. Amém? Ele é o Deus da vida e Ele é o Deus da morte. E Deus vai te exaltar no momento que você andar e caminhar com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Não perca a esperança.
Lute por aquilo que Deus tem dado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Não importa as suas frustrações do seu passado, mas olhe em frente e Deus ele vai ser com você. Amém, queridos? Eu acho que isso é um fechamento, né, que o profeta Jeremias passa no livro de Lamentações. Não é um livro do profeta chorão, mas ele é um livro de um profeta que amava o seu povo, amava a sua nação, amava a Deus, e ele sofria assim como Deus sofreu, né? Ele clamava para que Deus restaurasse o povo. Ele pede a Deus a oportunidade. Hoje você está tendo a oportunidade de fazer o que é certo. Não perca essa oportunidade. Não espere até amanhã. Não espere o inimigo bater a sua porta para te levar como cativo, certo? Mas busque a Deus. Amém? E eu vou aproveitar o ensejo. Vamos fazer uma oração. Amém? Se você puder, feche os seus olhos nessa hora, curva a sua cabeça, amém? Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pela oportunidade que nós temos agora, obrigado pela oportunidade de estudar a respeito da vida do profeta Jeremias, obrigado por ele ter deixado escrito, Pai, o seu relato, do seu testemunho, do que ele viu, nos ensinando, Senhor, que o pecado não é brincadeira, que a consequência é real e a consequência pode até nos levar como escravos, como cativos e até nos levar à morte espiritual. Pai, por isso eu clamo ao Senhor, Deus, tenha misericórdia de cada um de nós. Se existe alguém neste momento que está ouvindo esta oração, Senhor, ó Pai, que precisa voltar ao Senhor, Pai, eu clamo ao Senhor, perdoa essa pessoa e assim como nos perdoa nós todos, Senhor, Pai, perdoa-nos todos os momentos, Deus, que nós tivemos a oportunidade de clamar ao Senhor e não clamamos, pelas oportunidades que tivemos de orar ao Senhor e não oramos, pela oportunidade, Senhor, Pai, que nós tivemos de ouvir a Sua palavra, propagar a Sua palavra e não fizemos isso, Pai, pela oportunidade que tivemos de pessoas que passaram sobre nossas vidas e nós não falamos com elas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos perdoa, Senhor, Pai, mas eu clamo ao Senhor, enche o nosso coração de esperança, eu clamo sobre cada pessoa neste momento, que está conosco, que nos acompanhou até agora, Pai. Derrama sobre eles, Deus, uma unção nova, renova as suas forças. É assim que eu te oro e te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade, obrigado por cada um de vocês estar comigo, estar conosco até agora. Amém? Glória a Deus. Amém. Pastor Rodrigo, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu tenho certeza que as pessoas foram muito edificadas. Amém, Bispo. Eu que agradeço por toda a sua dedicação e eu imagino com certeza, não é você sozinho, por os bastidores, a Bispo Esther está te suportando. Com certeza. Está te suportando aí, né? Então, Deus abençoe você, a sua família. Amém. E nesse tempo, né, adverso que vivemos hoje, as pessoas precisam de um momento, de uma palavra de esperança e você e sua família inteira estão sendo instrumentos de Deus para que o amor dele chegue às pessoas. E vale a pena, Bispo, vale a pena tudo que nós fazemos, que vocês fazem em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, fique na paz. Dá um abraço na pastora Ana Paula, nas crianças. Amo vocês, viu? Amém, obrigado. Deus abençoe. Dou sim, amado.